onde encontramos, né, a vitamina D em peixes, frutos do mar, na gema do ovo, em cogumelos, em fígado e alguns laticínios enriquecidos, né? O laticínio, ele só tem a vitamina D se ele for enriquecido. Se ele não for enriquecido, ele não tem vitamina D. E sabemos que a ativação da vitamina D é através da exposição solar, né? Onde a gente indica se expor ao sol durante 10 minutos, pelo menos 3 vezes por semana, no horário de 11 às 14 horas, que é o que a gente consegue fazer a síntese dessa vitamina D, tá? Lembrando que só são 10 minutos sem protetor solar. Após 10 minutos é para usar o protetor solar, tá? Diindomethano é um fitonutriente natural que diminui a inflamação também, que induz a autodestruição de células potencialmente cancerígenas, regenerando o DNA, evitando sua reprodução descontrolada e, consequentemente, formação de tumor, né? Então, já foi comprovado, né, esse alimento que são as brássicas, né, onde a gente encontra esse poderoso, né, fitoquímico. Na couve de Bruxelas, couve-flor, repolho, brócolis, nabo e rabanete, né? Esses alimentos aqui, geralmente, muitas pessoas acabam não consumindo, né? Não tem esse hábito de estar ingerindo esses alimentos. E no caso, ele cru, doutor, eles crus. Cru ou pode ser cozido? Cru. Pode ser cozido, mas o ideal é que seja cru, tá? Vitamina C é um potente antioxidante também, reduz os radicais livres, regulando a expressão gênica. Ele, além de proteger contra a baixa da imunidade, onde todo mundo já conhece, né, o poder da vitamina C para a imunidade, ele também protege doenças cardiovasculares, doenças dos olhos, envelhecimento da pele e ajuda a detoxicar substâncias carcinogênicas. Onde encontramos, né, quais são as fontes de vitamina C? Acerola, amora, goiaba, pimentão vermelho, limão e laranja, né? Até coloquei ali as concentrações, a fruta que contém mais vitamina C e acerola, né? Em uma acerola a gente tem 201 miligramas, né? Então, você fazer aí um suco de acerola, se você colocar umas 20, né? Você já chega aí são 20 vezes 20, você vai dar umas 4.000, né? 10 são 2.000, 20 são 4.000 miligramas de vitamina C. Então, uma dose bastante alta, né? Já foi, muitos estudos estão relacionados com o aumento da vitamina C para ajudar no câncer, né? Estudos como o Linus Pauling, ele ganhou 2 prêmios Nobel em 1960, exatamente por colocar essa prática, né, da suplementação da vitamina C. Quando a gente não consegue introduzir os alimentos, as frutas, que muitos pacientes acabam não consumindo, então é necessário suplementar, né, com doses altas, que realmente é de extrema importância, né, no combate aí do câncer. A cúrcuma, que agora tem muito se falado, né, ela está aí no auge. Ela realmente é um poderoso antioxidante e anti-inflamatório natural que ajuda a combater os radicais livres, só que ela só consegue ativar, né, o poder dela, né, que a gente chama de curcuminoides, através da pimenta do reino, através da piperina, que é uma substância contida na pimenta. Então, ela é ativada com a piperina. Então, não adianta você comprar cúrcuma e temperar, né, os alimentos apenas com cúrcuma. Tem que colocar um pouquinho de pimenta preta para ativar os curcuminoides, tá? A cúrcuma, na verdade, para conseguir atingir, né, a miligrama dela para ser anticâncer, a gente precisa de 3 colheres de sopa, né? Às vezes isso acaba sendo inviável por dia na alimentação. Então, por isso que a gente recomenda a entrar com ortomolecular e com a fitoterapia, que está padronizada em cápsula. Aí fica mais fácil. Tintura de cúrcuma não, tem tintura de outros fitoquímicos. Agora da cúrcuma não, a cúrcuma ideal é em cápsula. E geralmente a gente usa de 500 a 1.000 miligramas. Ela está padronizada em 95 curcuminoides. Aí ela está na dosagem certa, para ajudar, para potencializar, né, no tratamento. Mas se fizer essa mistura, por exemplo, 3 colheres com a pimenta, e não usar tudo de uma vez,
dia? Não, tem que usar por dia. Para ele ajudar, é uma como se fosse uma medicação. Temperar essa Tem comida. que temperar. Café da manhã, almoço, jantar, entendeu? Fazer tudo. Eu até trouxe, né, uma receita de um mix de especiarias para vocês estarem fazendo, né, e ajudar a contribuir. Tem que tirar conta. É um mix de especiaria que a gente chama anticâncer. Ela ajuda também no antidepressão, tá? Ela também está relacionado a diminuir a inflamação, né, ao estresse oxidativo. Então são 30 gramas de cúrcuma longa, que é a cúrcuma, 30 gramas de pimenta preta, 75 gramas de tomilho e 75 gramas de orégano, né? Você faz isso, você pode acrescentar 100 gramas de sal e colocar num potinho e temperar, né, os seus alimentos. E isso também vai ajudar a reduzir o sal, que a gente sabe que o aumento de consumo de sal também está relacionado ao aumento de câncer, né? Não só os outros alimentos que eu ainda vou falar por aqui. Então essa receita serve para 1 mês de uso, né? Você vai triturar tudo no processador para guardar num pote de vidro, tá? Todos os alimentos a gente sempre recomenda guardar em potes de vidro, né? Que são livres de BPA, né? De biosfenol, filatatos, aí tem outros compostos químicos no plástico que a gente também orienta sempre para você estar usando potes de vidro para armazenar os alimentos. Vamos falar agora sobre os alimentos que contribuem para o câncer, né? Quais são eles, né? Os menos indicados. É o que a gente chama de calorias vazias, né? O que todo mundo gosta de comer, né? Para a gente evitar os alimentos que acidificam o sangue, né? Que são os alimentos industrializados e ricos em gordura, que são o churrasco, o pão torrado, né? O pão torrado ou a carne torrada forma aquela crosta preta forma uma química chamada proleína, que é uma substância altamente cancerígena. Então a gente sempre pede para vocês nunca comerem uma coisa queimada, isso forma uma substância química, então realmente não é para fazer uso disso. Tem muita gente que gosta justamente desse pretinho, fala que é saboroso, então não, pelo amor de Deus, é câncer puro, é quase fato. Isso realmente contribui, né? Então isso realmente, quando eu vejo isso, eu fico louca, né? Não pode. Eu adoro. O consumo de sorvetes, né, industrializados, refrigerantes, as bebidas açucaradas, né, os alimentos fritos, os corantes, né, o açúcar, bebidas alcoólicas, né, tudo isso a gente tem que evitar. Quando o paciente já está diagnosticado com câncer, realmente tem que evitar praticamente todos eles, né, não pode nem estar comendo ocasionalmente. Quem está diagnosticado com câncer realmente não pode fazer o uso desse alimento, não piora o quadro dele, tá bom? Eu trouxe aqui um estudo recente que foi lançado na revista The Lancet, que é uma revista mais antiga que tem da revista de medicina e a mais prestigiada, né, e recomendada para os profissionais de saúde, onde ele trouxe um estudo de 27 anos relacionando os riscos alimentares e os efeitos na saúde de 195 países, onde ele encontrou que de 1 a cada 5 mortes do mundo acontecem em decorrência das más escolhas alimentares. 11 milhões de pessoas morreram em 2017 em decorrência de doenças causadas por más escolhas alimentares. E no mesmo ano, 8 milhões morreram de consequências de cigarro, 600 mil pessoas foram assassinadas em crimes, 120 mil pessoas morreram em guerras e só de diabetes 1.650.000 pessoas. Né? Então isso aqui só é um alerta para tentar conscientizar vocês que realmente a alimentação tem o poder dela que influencia o câncer. Né? Então a gente realmente tem que se atentar, né, a ter hábitos melhores na alimentação. Esse trabalho foi do professor Christopher Murray, né? Eu deixei aqui, se vocês quiserem depois estudarem melhor a fundo sobre essa pesquisa. Eu não estou querendo fazer terror nutricional, só estou trazendo uma estatística, a realidade.
né? Isso aqui é uma realidade, isso foi um estudo, né? Então, isso não é um terror, isso é uma realidade. A gente tem que ter muito cuidado, né, quando a nutricionista vem falar aqui de doença e alimentação, que começa a causar o terrorismo nutricional. Não é isso que eu quero causar, mas eu trago a realidade. Eu trouxe também aqui o ciclo do vício do açúcar, né? Por que o açúcar é tão viciante, né? Já foi constatado que ele faz a mesma coisa que a cocaína, né? Por que ele tem esse ciclo do vício, né? Essa vontade de estar comendo sempre um doce, né? Ou um alimento refinado, processado? Porque quando a gente come esse produto, aumenta rapidamente os níveis de glicose no sangue, é liberada a dopamina, causando um prazer temporário, né? Ativa seu centro de prazer, aumenta a concentração de insulina, aumenta o armazenamento de açúcar na forma de gordura, depois tem uma queda repentina do açúcar e também cai consequentemente a dopamina, onde provoca novamente o desejo por doce e o ciclo se repete. Então você tem esse aumento, né, da glicose, aumento da dopamina, depois cai tudo, aí você ficou feliz, aí depois ficou triste, você quer ficar feliz de novo, aí você quer começar o ciclo de novo, aí você quer ficar comendo esse tipo de alimento para poder ter essa falsa felicidade. Trouxe aqui as dicas de prevenção, que é ter boas escolhas alimentares, praticar exercício físico regularmente, repousar, ter momentos para relaxar, ter um sono reparador, praticar a higiene do sono, né? A gente também tem batido muito nessa tecla que ter uma má qualidade de sono, isso interfere tanto em doenças quanto as doenças degenerativas, como mal de Alzheimer, né, demência. Então, dormir mal causam vários tipos de doenças neurológicas, né? Então é muito importante dormir, né? A gente preconiza aí os adultos a dormirem de 7 horas no mínimo, né? De 7 a 8, as crianças precisam dormir mais tempo, aí cada idade tem o seu cronograma de sono e tem que ser respeitado. Ter contato com a natureza, olhar sempre para o céu azul, isso já foi constatado também, que libera alguns hormônios do nosso organismo de satisfação e prazer. Gerenciar o estresse, trabalhar a inteligência emocional, estar em harmonia com o que você pensa e faz, né? Gerenciar justamente o estresse. Trouxe também uma estratégia de como reduzir os agrotóxicos. Já tem pesquisa dizendo que consegue reduzir de 60% a 80% os agrotóxicos com essas técnicas que eu vou ensinar agora. A primeira técnica assim que você compra os alimentos, você tem que deixar na geladeira por 2 horas. Após ficar 2 horas, você vai começar a higienizar. Por que tem que fazer isso? Porque o alimento, quando ele está exposto na prateleira do mercado, ele está na temperatura morna quente. E quando ele vai, depois que a gente vai colocar numa solução clorada, ele pode absorver o cloro, absorver os contaminantes externos, né? Então eu preciso criar uma permeabilidade, né? Eu preciso botar ele num lugar frio para criar uma camada, né, de permeabilidade para poder não entrar, para ele não passar por osmose, né? Não ter essa coisa do quente e frio, ele tem que estar na mesma temperatura da água quando for colocar a solução clorada para higienizar, tá? Então, primeiro deixa na geladeira 2 horas para criar permeabilidade, depois você vai lavar em água corrente e deixar imerso durante 10 minutos com a solução clorada para higienização. Após a higienização, você vai utilizar ou o vinagre, ou sal, ou bicarbonato. O vinagre são 25 ml para 1 litro de água filtrada, deixar 10 minutos e lavar em água corrente, ou 10 gramas de sal para 1 litro d'água, por 10 minutos e lavar em água corrente, e por último o bicarbonato, 10 gramas para 1 litro de água filtrada por 15 minutos. O bicarbonato é o que ele consegue atingir menos agrotóxicos, né? O que são melhores é o vinagre e o sal, tá? O bicarbonato aí ele é o por último, tá bom? Então essas são algumas estratégias também que ajudam, né, a tirar. Você não consegue tirar, você consegue reduzir agrotóxicos, o que contribui na saúde.
Então, por que eu falei, né, dos alimentos, né, para o câncer? Porque ele é um dos tratamentos, né, ele não é o principal, né, assim como não é só a alimentação ou a ortomolecular ou a fitoterapia, ele é um coadjuvante, ele ajuda, né, nada vai substituir uma medicação, uma consulta médica, isso é uma equipe multidisciplinar que vai cuidar desse paciente, né, então a gente tem que priorizar os alimentos funcionais que auxiliam na detoxicação, ajudando a eliminar os gatilhos que podem desenvolver o câncer, pois esses alimentos contêm compostos fitoquímicos e nutrientes que são excelentes agentes quimiopreventivos. No tratamento, devemos respeitar a individualidade biológica e o tipo do câncer, para ter um tratamento mais assertivo e, claro, acompanhamento com médico especializado. A conclusão de tudo isso que eu falei, a mensagem que eu gostaria de passar para vocês é de conscientizar na mudança de hábito e ensinar boas escolhas alimentares. Elas são fundamentais na trajetória de uma doença, né? Que a alimentação saudável tem um papel fundamental no controle e combate desta enfermidade e de todas as outras. Conhecer a real diferença entre simplesmente comer e nutrir-se. Muitas pessoas comem por comer, né? Querem comer por prazer. Nós, nutricionistas, a gente come para se nutrir, para viver, né? Diferente a nossa visão. Então, eu queria que também vocês conseguissem se conscientizar que a gente tem que comer para nutrir, para viver, não só por prazer. Prazer, a gente tem que tentar fazer um outro gatilho aí psicológico para tentar pegar outros prazeres, não só com a alimentação. E já dizia Hipócrates, desde há 2.300 anos atrás, que seu remédio seja seu alimento e que seu alimento seja o seu remédio. Então, essa mensagem que eu queria passar para vocês e obrigada pela atenção. Nós vamos falar agora um pouquinho sobre sexualidade no tratamento do câncer. Quando a gente fala em sexualidade, o que vem na cabeça? Sexo. Sexo? Macho, fêmea? É isso? O que vem quando fala sexualidade? Primeira coisa que pensa? Prazer? Legal. O que mais? Eu gosto do sorrisinho, né? Ninguém fala, mas todo mundo ri. Bom, para falar disso, eu vou tentar falar um pouquinho, rapidamente, né, sobre o que é sexo, sexualidade e sexologia. Sexo, realmente, no primeiro momento, o que a pessoa nasce, macho, fêmea, intersexual, são características biológicas. Então, certo, sexo, sexualidade está, o sexo está lá na sexualidade. Sexualidade é a manifestação biopsicossociais do sexo, que são todas as formas que você exerce que te dão prazer. Isso, a sexualidade, a relação sexual, que muitas vezes pensam, mas não dizem, está contida na sexualidade, mas ela é muito mais ampla que isso. E a sexologia é a ciência que estuda essa sexualidade. Eu tenho a formação em sexologia, e em sexologia você fala e transita em sexualidade tanto na educação quanto na clínica e em projetos sociais. E aí, quando a gente vai falando sobre isso, a gente tem que lembrar de que falar de sexualidade aí é um grande tabu. Nós temos dificuldades para isso, ainda causa um certo constrangimento quando esse tema vem à baila. E até para os profissionais, nós mesmos que trabalhamos com a questão de saúde física, psíquica, educacional, pais, os educadores em geral, tem um constrangimento muitas vezes, até porque nós não fomos preparados para isso. Então, mesmo quem está preparado, quem fez faculdade, quem estuda sexualidade, às vezes a gente tem que se tocar que vem rapidamente alguns tabus também, principalmente para as mulheres. Quem não escutou aqui, acho que quase todo mundo, olha essas pernas, fecha essas pernas, menina não senta assim, olha isso não é um comportamento. Os meninos, então, tem que pegar, olha lá, olha a bunda dela ali. Quer dizer, é um incentivo que vem, a gente não se toca que isso também é uma educação. Às vezes não é uma educação legal, mas está educando, não. Então, onde e como começar? Para chegar até essa vida adulta, a gente tem que lembrar
que lá na criança nós passamos por isso da curiosidade infantil, né? O menino e a menina, né? A menina olha para o menino e ele tem uma torneirinha, faz xixi e sai o xixizinho lá. A menina olha e está escorrendo. O que é isso? Que diferença é essa? Né? Tem uma curiosidade. A gente não costuma falar masturbação na infância, a gente costuma falar de jogos sexuais. Por que sexuais? Não é relação sexual. É a criança se descobrindo o corpo, né? A Mariana está falando a questão de se tocar, né? A gente não é habituado a se tocar nas partes genitais, porque desde cedo tira a mão daí, é feio, né? E faz parte do nosso corpo. Então você demora, às vezes, lá, 16 anos, que aí que você vai poder se tocar, porque nem você, aí vai ser o outro te tocando. Então aqui tem a questão do corpo, a criança toca na ponta do nariz, no dedão do pé, na mãozinha, em qualquer parte do corpo dela, e na genitália, para ela está descobrindo. Ela, quando vem para o nosso colo, ela pega em qualquer parte, ela não quer saber que pode ou não pode, ela vai pegando, ela quer se segurar e vai segurando. Então, a criança, com criança, elas têm, às vezes, essas curiosidades, brincam juntos e ficam olhando, né? Aquela, o que é aquilo ali, né? Então, aí até que a gente chega na adolescência, que aí vai o desenvolvimento, a questão dos hormônios, as mudanças do corpo, que também é uma fase, às vezes, complicada. Por quê? Porque o desenvolvimento não se dá por igual, né? Às vezes você tem membros, cresce muitos braços, às vezes cresce os membros inferiores, né? As meninas, os seios, ter ou não ter, às vezes tem demais, às vezes acha que é pouco. E os meninos, com a ereção que às vezes vem sem o menino está esperando, né? Uma aula de religião, só aí. E aí, como é que se dá isso? Como é que ele, com quem que ele vai falar? Com quem que ele conversa? Né? Hoje em dia a gente tem um agravante que muitas pessoas esquecem. Né? Eu dei aula em colégio católico sobre sexualidade durante 16 anos. E só acabou o projeto porque a nova direção achou que no século XXI falar sobre assuntos, temas como masturbação, anticoncepcional, é muito avançado para uma garotada de 15 anos. Por incrível que pareça. Só que eles esquecem que a gente tem um componente que é chamada internet. Uma criança de 4 anos, de 2 anos, já tem acesso a smartphone, gente. E elas pesquisam qualquer coisa, querendo ou não querendo. Eu dei agora uma palestra no Congresso de Psiquiatria, falando sobre a internet e pesquisando o acesso a pornô, a vídeos pornôs. No Brasil, por exemplo, 17% são de crianças. A faixa etária, a média, é de 10 anos. Nada contra a pornografia, quando é adulto. Mas por que é grave? Porque entra uma informação que não está preparado ainda para o entendimento, principalmente crianças. Né? Então, você interfere nesse desenvolvimento e isso pode ser prejudicial. Né? Não assiste. A criança não tem o menor medo de buscar. A gente tem medo de usar, às vezes, o aparelho, vai estragar, vai isso. A criança não. A criança ela vai buscando e você pergunta no Google. Se você pegar no Google agora, botar a palavra sexo e pedir, chamar imagens, só vai vir imagem pornográfica. Então, isso é um alerta, até que eu estou fazendo, porque é isso que está acontecendo aí entre crianças e garotadas, que muitas vezes os pais, os adultos, não têm muita noção do que rola. E a sexualidade da idade adulta, né? A gente espera, né, que seja o apogeu sexual, que é vínculos afetivos mais maduros, sexualidade mais segura. Só que não necessariamente essa aprendizagem na infância e adolescência te garante ser um adulto, né, que não vai continuar aprendendo sobre você mesmo, né? Porque nós estamos em constante aprendizagem e desenvolvimento. Quando você olha essa imagem, o que vocês veem? Casal de idosos, o que mais? 2 caras sentados tocando violão. 2 caras sentados tocando violão. O que mais? Um cálice. Um cálice. Uma mulher saindo do túnel. Na orelha lá. A orelha parece um brinco. Bom, o que eu vou só para a gente não ficar perdendo muito tempo,
que tem acelerado. A garrafa parece um brinco também. Isso, pois é. Então, cada um de vocês estão buscando até agora alguns, né? Outros já viram, mas cada um de nós vemos uma imagem no nosso tempo. Então, às vezes não estou enxergando, o outro já enxergou. Sexualidade também é isso. É no seu momento. Às vezes a gente vê muitas jovens e garotada que ainda está na fase de brincadeira, está querendo brincar. E tem outros que já estão com os hormônios bombando, já estão voltados para uma relação sexual, uma atividade sexual. Essa coisa que a gente recebe da mídia, né, de que tem que ser assim, né, todo mundo faz dessa maneira. Não necessariamente você. Né, as pesquisas, né, principalmente em sexualidade, às vezes as pessoas mentem muito. Né? Então, as pessoas contam muitas histórias, às vezes. A gente lê aquelas 100 maneiras de enlouquecer um homem, 25 mil maneiras de enlouquecer uma mulher. Alguém te entrevistou? Sabe se você gosta realmente daquilo? Então, a gente tem que ficar muito atento, que é individual. São prazeres e desejos individualizados. Então, a sexualidade é muito mais ampla do que o ato sexual. Através dela, procura-se o prazer, o encontro, o afeto, o aconchego, o relaxamento, a intimidade, o orgasmo e, às vezes, a reprodução. E aí também que algumas pessoas perguntam, o que é normal na sexualidade, né? O principal é que é o que... Opa! É o que dá prazer, que é agradável para ambos. Então, muitas perguntas às vezes sexo diariamente? Uma vez por mês? De 6 em 6 meses? É o que o casal decide, é o que for bom para aquele casal. Sexo oral, sexo anal, sexo vaginal? De novo, é a conversa entre esse casal. Sexo é só para jovens? Né? É questão de ativa até o final da vida? Sim, dependendo do casal, dependendo de como você se predispõe, etc. e tal, é individual e é com a parceria que isso conta. Por quê? Porque a qualidade da intimidade numa relação, até porque as expectativas não confessadas podem desencadear muitos transtornos na esfera sexual. E muitas vezes vem pela ansiedade, pela tensão, dificuldade de relacionamento, a condição física e clínica. Medicamentos interferem também às vezes. Vou falar? Até porque os casais hoje em dia não é mais um homem ou uma mulher necessariamente. Isso, não precisa ter uma penetração, não precisa ter o sexo, na verdade, estava lendo, ele pode ser explorado em muitas outras coisas além da penetração, né? Aham. Você vai ver que tem mesmo. Então, por quê? Aí a gente chega, por que eu quis falar um pouco disso? Porque a gente vai falar sobre câncer, né? Então, muitas vezes se esquecido no tratamento, né? Essa mulher que você estava, acho que foi você que puxou, perder o seio, perder as mamas, né? É um símbolo a mama, né? É de alimento e de prazer, e de sensualidade, né? Então, que ela vai perder o interesse, o desejo sexual, provavelmente sim, é frequente. Dúvidas e medos junto à doença, efeitos colaterais do tratamento podem interferir nesse prazer. Mas também, quando, né, essa doença se estabelece, no sentido de que é curada, etc. e tal, os desejos e a libido também tendem a voltar. Tem uma estatística mais ou menos de 35% a 50%, isso foi na Bélgica, o Dr. Paul, de que mulheres que tiveram câncer sofrem disfunções sexuais. No Brasil, a gente tem a questão de que falar ainda sobre isso é tabu. Questão de, quando você está questão do câncer, o foco é tratamento e a medicação. Essa questão de ficar negligenciado, essa questão de prazer, para que vai ficar pensando nisso? Tem mais aqui tratar da tua doença. Né? E a Organização Mundial de Saúde, ela já fala também da importância e do impacto que o tratamento pode trazer para a vida sexual das mulheres, visando a preservação, o bem-estar e a qualidade de vida dessa pessoa que está em tratamento. E até um termo, a homossexualidade, vem para chamar a atenção sobre isso, que também existe no tratamento, também é olhar esse paciente como um todo. E a vida sexual também está inserida nisso. Só que, como é que esse profissional vai falar sobre isso, se muitas vezes ele não foi preparado para falar sobre isso? Né? Na faculdade de medicina estava falando, Mário, nutrição, psicologia,
O que mais? Fisioterapia. As universidades ainda não fornecem como matéria obrigatória um assunto, uma matéria, ou um dia que seja sobre sexualidade. Então, você vai ter que aprender, você vai ter que se formar pós-faculdade. No sentido que você não recebe nenhuma informação sobre isso, sobre essa queixa muitas vezes. E às vezes o profissional não está preparado e também não quer falar sobre isso, que para ele é uma questão de coro íntimo e ele não está afim. Né? Por quê? Porque ele também não viu isso como uma questão de aprendizado, como um possível diagnóstico, possível encaminhamento. Então, como o tratamento de câncer afeta o desejo? A ausência do desejo? Sim. A pessoa está preocupada, é lógico, com descobrir o que está com câncer. A última coisa que ela vai querer pensar é em transar. Ela está totalmente voltada para o impacto que é essa notícia para ela. Então, e também durante, né, quando ela começa a ter o tratamento, vem a questão da fadiga, depressão, náusea, dor, alteração hormonal. Né? A quimioterapia, a hormonoterapia e tratamentos cirúrgicos, isso faz com que a mulher deixe o sexo também para pensar sobre isso, às vezes, em segundo plano. E na questão do relacionamento, né, as inseguranças e fragilidades afetivas. A palavra câncer, eu me lembro da minha avó, que quando você falava, você não falava essa palavra, aquela doença. Né? Porque essa palavra era quase que você pegava, se falasse isso. Né? Então, essa palavra já é muito forte. A mudança de humor, os pensamentos negativos, a questão do abandono, que muitas vezes o parceiro ou a parceira abandonam, porque não vão saber lidar com isso. A mudança do corpo, né, no sentido de que dessa possível retirada da mama. A menopausa precoce. Né, a menopausa por si só já é complicada. Né, ela ainda acelerada com esses sintomas abruptos, tende ainda a colocar a mulher numa situação muito mais fragilizada. Né? Por causa da perda do estrogênio, a vagina tende, né, a ter uma retração, né, a ter uma secura, então ela vai sentir dor, se for ter penetração. Então, essas coisas, muitas vezes, não são avisadas. Elas vão saber na hora H lá que está tendo uma possível relação sexual. E esse parceiro ou parceira muito menos. Né? E a reposição hormonal pode ser feita sim, mas como a Mari também falou, é uma questão também que tem que ver caso a caso e com o médico. O orgasmo, de novo, como é que vai ter orgasmo se está com dor? Né? Fica complicado isso. Devido aos efeitos colaterais do tratamento, pode dificultar muito a relação sexual, a libido, e possibilitar a mulher de atingir o orgasmo. Apesar da doença, o tratamento atingir às vezes até áreas nervosas, há evidência de que esse orgasmo pode sim acontecer mais tarde. Então, a gente vê essa questão do diálogo, como é que é importante, né? Que a maioria dos encontros entre as pessoas e os casais é desencadeada pela falta de conhecimento que a pessoa tem de si mesma, em primeiro lugar, né? Dificultando ao outro saber o que fazer e como agir. Aquela velha história que a gente acha que o outro conhece a gente, então já está sabendo. Né? Como que não sabe? Não faz tanto tempo.